Agora, tire as crianças da sala, porque vem aí o Ciro. Se você gosta do Ciro ou não, eu não sei. Mas o Ciro é o Ciro. E ele arrebenta com todo mundo, porque ele não guarda a língua dentro da boca. Ele não guarda a língua dentro da boca. Ele desce o cacete do goleiro ao ponto esquerda. Ele não guarda, já meteu o pau no governo da Dilma, já meteu o pau no Lula, já meteu o pau no presidente da República. Ele não guarda a língua dentro da boca. Então, é para todo mundo ficar satisfeito e para todo mundo não ficar satisfeito. Porque o Ciro desce o cacete. Goste dele ou não, ele não guarda a língua na boca. Põe o Ciro para falar aí, ô velho. Ô Claudinho, põe o Ciro para falar aí. Nós precisamos orientar o debate. Os governadores não foram chamados, é mentira. Ele só chamou os governadores que são mais simpáticos a ele. O Dória não foi chamado, o Camilo Santana aqui do Ceará não foi chamado, só para mostrar claramente, nem pela direita, nem pela esquerda, que o Bolsonaro está de fato interessado em abrir um diálogo que tire a politicagem do meio. Na verdade, essa reunião é só politicagem. A base do Bolsonaro sentiu o fogo no rabo e resolveu tentar interditar o Bolsonaro e salvar a pátria. Mas o Bolsonaro está inventando um ministério para botar esse imbecil desse Pazuello, para ele ter fórum privilegiado, para não pagar pelos crimes que cometeu. Mas vamos voltar e termino. O Brasil precisa antecipar a vacina. Para isso, nós precisamos sair do fim da fila da relação internacional. A comunidade internacional, eu sei o que eu estou falando, quer 2 símbolos, para ver se o Brasil mudou de mar. A demissão do ministro das Relações Exteriores, que é um palerma, ali um bandido, e o ministro do Meio Ambiente. Na hora que o Brasil der esse sinal, esse comitê, congresso, etc., pode sinalizar para o mundo, para dizer, olha, pelo amor de Deus, nos desculpe pelas bobagens que fizemos. Se fosse o povo lá de Sobral, dizer, me desculpe pelas cagadas grandes que fizemos, mas eu agora sou um homem que exige, né? Eu estou muito indignado com tudo isso. Nós precisamos fazer o lockdown. Quem não fizer é sócio do genocídio. Mas como é que vai fazer lockdown se o povo está passando fome? 60 milhões de brasileiros ou estão desempregados, ou desistiram de procurar emprego, ou estão na informalidade, correndo para cima e para baixo com o estômago roendo de dor, carregando uma cesta para levar comida para a burguesia. Isso é o que está acontecendo no Brasil aqui embaixo que eu conheço. Vamos pedir para esse povo ficar em casa? Tem que indenizar. E para indenizar é preciso romper essas loucuras que eles botaram na Constituição. Vamos fazer um pente fino na dispensa de imposto dos grandes. São 300 bilhões de reais por ano. Vamos fazer um imposto sobre as grandes heranças. Aqui no Ceará a gente cobra 4, eles só cobram. Aqui no Ceará a gente cobra 8, eles só cobram 4. Nos Estados Unidos, estou falando de quem tem 20 milhões para cima. Vamos cobrar lucros e dividendos. Só o Brasil não cobra no mundo. Só o Brasil, você que é classe média alta, um homem de sucesso, paga 27,5% de imposto. O cara recebe lucro de dividendo de 9 bilhões de reais, não paga um puto, não paga um centavo. Vamos fazer uma tributação progressiva sobre o imposto de renda, baixar da classe média, baixar dos pobres. No Brasil, o cara ganha R$ 2.050, paga imposto de renda. Que é isso? Que é isso? E o camarada que ganha R$ 1 milhão paga 6%, proporcionalmente da despesa. Portanto, solução tem. O problema é que o Guedes é outro tapado. Não conhece o Brasil, não tem compromisso com a dor do nosso povo, não se dói com o sofrimento da gente e quer que a conta seja paga dos pobres pagando os superpobres, que é o que eles fizeram agora nessa emenda à Constituição. E o Poder Judiciário teve a decisão do Fachin, que tornou o Lula ficha limpa. E teve a decisão, com alteração inclusive do voto da ministra Carmen Lúcia, da suspeição do Moro, que vai abrir, isso é mentira que não vai abrir, porque vai abrir, com todo o respeito que eu tenho aos ministros do Supremo, e tenho mesmo, mas vai abrir a porta do inferno, porque todos os outros bandidos que saquearam o país vão dizer, por que só o Lula? Datena, eu estou rouco de bater panela ontem à noite e gritar fora Bolsonaro assassino, e eu fiz isso, sabe, em homenagem ao povo brasileiro e ao meu coração, porque eu estou muito indignado. E aí ontem foi o dia também disso, e você está coberto de razão. Nós temos que ter todo o respeito e acatamento pela Suprema Corte do Brasil, porque no final das contas, no Estado de Direito, alguém tem que dar a última palavra. E a gente tem que confiar de que a última palavra seja feita em cima da lei, da decência,
dos bons costumes. E aí veja como é difícil para o nosso povo. Você imagina o camarada acordar com o nome no SPC, tem que entrar num ônibus tendo ouvido o rádio dizer que o mundo vai se acabar, que ele tem que ficar isolado em casa e ele está com o filho com fome, sabe, com a prestação da geladeira atrasada. Isso é a realidade de 100 milhões de pessoas. E aí entra no ônibus e ouve o rádio dizendo, não é, que o Moro, que parecia ser a chibata moral, que ia resolver o problema da corrupção no Brasil, que todo mundo sente que a corrupção é um câncer muito grave. E agora a mais alta corte do país diz que o Moro, na verdade, era um politiqueiro que estava fazendo justiça com as próprias mãos, descuidado de tudo. Isso na cabeça do nosso povo é devastador. E nós precisamos tentar, e assim, às vezes eu peço a Deus que ilumine a minha palavra, que as pessoas, ainda que estejam indignadas, não percam a esperança nem a fé no Brasil e no futuro do Brasil. Mas é o pior momento da nossa vida. Eu explico por quê. Veja, o Moro era um ambicioso politiqueiro que usou do direito, da tarefa grave de ser juiz, para fazer política. E nesse sentido, não é que ele absolveu ou condenou o Lula, ou o tribunal absolveu o Lula. Isso é mentira. O tribunal não absolveu o Lula, o tribunal não declarou o Lula inocente. As pessoas precisam, enfim, entender isso. O que o tribunal disse é que o Moro trocou os pés pelas mãos e fez tudo errado. E isso transforma o processo em nulo. E aí quer dizer o quê? O Lula está livre? Não. Agora quer dizer que tudo tem que começar de novo. Veja onde nós chegamos. Então o processo continua tudo, começar de novo, as testemunhas vão ser ouvidas de novo. Se o tribunal mantiver isso, porque Deus é quem sabe o que é que ainda vai acontecer. Mas se tudo der certo, na direção do que foi feito ontem, vai começar a acusação de novo, ouvir as testemunhas de novo, quebrar sigilo bancário de novo, fazer perícia de novo e achar. Enquanto isso, você está coberto de razão. Todos os picaretas, que inclusive devolveram bilhões de reais para os cofres públicos, confessando que roubaram durante a constância do lulopetismo no poder, vão pedir o mesmo benefício na justiça. Afinal de contas, por que o Palocci não vai pedir? O Palocci devolveu 100 milhões de reais, era o braço direito do Lula, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Casa Civil, o braço direito da Dilma. Esse cara devolveu 100 milhões de reais e confessou, contou com detalhes como é que a roubalheira acontecia. Espera um pouquinho, quem botou o Michel Temer na linha de sucessão na vice-presidência da República? O Michel Temer foi preso. Tem 10 crimes processados, agora foi absolvido no primeiro, não porque foi absolvido e dito inocente, mas porque está velho e o tempo para processar passou, já se anunciou candidato a presidente do Brasil. Estão brincando com o sofrimento, a amargura do nosso povo. É devastador para a confiança do nosso povo na democracia, isso. É na véspera da eleição, todo mundo é bonzinho, é Papai Noel, passa o dia seguinte, vai só arroxo, aumento de imposto, corte de benefício para o povo. Isso é o quê? Por que não promete isso na véspera da eleição? Bom, esse é o Ciro. Ele não guarda a língua na boca.